Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede, aqui pelo canal oficial do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto, a Rede PT no YouTube, também pela nossa fanpage Antônio Alberto Machado e demais redes sociais. Nesta edição, como sempre acontece, você sabe, nós vamos discutir um tema de interesse da cidadania, dos direitos fundamentais, portanto, um tema relacionado àquilo que nós chamamos o fundamento ético das democracias, do Estado de Direito, que são os direitos humanos fundamentais. O tema é sempre relacionado a essa categoria de direitos tão essencial, tão importante para que possamos falar numa democracia real e substancial. Nesta edição, eu estou recebendo muito honrado o Anderson Nassif, que é líder e dirigente da Rede Anastácia de catadores e catadoras de material reciclável. É com o Anderson que nós vamos discutir as questões relativas aos direitos, as pautas e, sobretudo, a dignidade desta categoria de trabalhadores que, às vezes, são tão invisíveis e que precisam recuperar a visibilidade para que tenham, de fato, o status e a dignidade de trabalhadores que, de fato, são. Então, é com o Anderson que nós vamos debater os problemas, as dificuldades, as aspirações, os objetivos, os projetos dessa categoria dos catadores e catadoras de material reciclável. Anderson, muito obrigado, muito honrado com a sua presença aqui no Direitos na Rede. Eu que agradeço, Machado, estar participando aqui contigo, né? Para falar um pouquinho da nossa categoria, os avanços, desafios, né? De uma categoria tão nobre que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Muito bem. O Anderson, o tema do nosso programa é visibilidade dos invisíveis. Por que a gente fala, né, e o que é que acontece para que os catadores de material reciclável tenham assim essa, digamos, essa cidadania transparente, quase invisível, essa presença ausente no cenário, né, social, na sociedade, etc. Por que nós falamos que eles são invisíveis e para que tenham dignidade é preciso superar essa invisibilidade? O que a gente designa quando fala, olha, essa é uma categoria invisível? Pois é, Machado, eu falo com muita propriedade porque eu iniciei na catação no antigo lixão da minha cidade, né? Eu sou morador de Orlândia, né? Bem próximo aqui de Ribeirão Preto. E trabalhei por um período, né, no lixão da cidade e senti muito na pele essa questão da invisibilidade, né? Porque quando a gente está falando da categoria em si, a gente não pode deixar de falar que os catadores não são tão somente aqueles que estão hoje organizados em cooperativas e associações. A gente tem no Brasil hoje cerca de 3.000 lixões a céu aberto e que necessariamente nesses lixões tem lá parte dos nossos companheiros, assim como eu no passado, trabalhando para tirar o seu sustento de vida. Obviamente, eu que já passei por isso, eu sei muito bem o que é trabalhar dentro de um lixão, sendo catador de materiais recicláveis, e ser sim um cidadão invisível. Até porque o lixão dá para entender que não circula pessoas, né? O lixão circula basicamente o lixo da sociedade. E é desse lixo da sociedade que existem lá pessoas que muitas vezes não são vistas aos olhos da sociedade, que estão lá trabalhando dignamente, tirando o sustento familiar. Então esse aspecto aí da invisibilidade vem um pouco disso, e além disso também há de saber que os catadores, na sua grande maioria, principalmente em grandes centros, são catadores que por vezes estão em situação de rua, que tem na catação também uma forma de sustento próprio e até familiar também, que podemos dizer assim.
Então, essa questão da invisibilidade ela é latente na categoria, embora tenha havido alguns avanços, mas é uma categoria realmente, por vezes, invisível aos olhos da sociedade. Portanto, se a gente fala de alguém, pessoa, cidadão, que é invisível, nós estamos praticamente falando de alguém que não tem direitos. Porque se ele não é nem visível, se o sujeito não é nem visível, como é que vamos considerá-lo um sujeito de direito? A quem se pode atribuir direitos, a quem se pode atribuir dignidade. E, portanto, a invisibilidade significa que o sujeito, do ponto de vista dos direitos, da cidadania, do ponto de vista político, é alguém que não existe, ou se existe, não se vê. E, portanto, alguém que não tem, alguém que seria, digamos assim, desse ponto de vista, insignificante. Não é? Agora, você mesmo disse, isso mudou um pouco, isso está mudando. Isso está sendo, embora lentamente, como você disse, sendo superado. Esta categoria, Anderson, ela começou a se organizar, eu vejo que você é líder da rede Anastácia. Eu vejo também que há um movimento nacional de catadoras e catadores de material reciclável. Você falou em associação de catadores e catadoras de material reciclável. Então, pode-se dizer que esta categoria está reagindo, Anderson, ela está se organizando e, portanto, pronta para reivindicar direitos no sentido de superar essa invisibilidade? Sim, Machado. Eu, além de ser diretor da Rede Anastácia de cooperativas, né, que atua na Alta Mogiana e região central do estado de São Paulo, eu também sou militante do Movimento Nacional dos Catadores, né? Isso há 16 anos. O movimento tem mais de 20 anos, né? E eu posso te afirmar que no decorrer desse período de 20 anos a gente teve vários avanços aí. Principalmente em meados aí dos anos 2000, um pouco para frente, né? Quando a categoria realmente se organizou no âmbito do movimento para discutir políticas públicas aí voltadas para a categoria. Nesse sentido, eu também tenho que relatar não só o aspecto da invisibilidade, mas o movimento em si, ele proporcionou uma certa visibilidade, obviamente com políticas públicas feito na época, né? A gente trata como a época áurea do Movimento Nacional dos Catadores, que ocorreu isso, mas a luta nossa ainda continua, né, Machado, porque através de informações do próprio movimento, a gente sabe que tem 1 milhão de catadores circulando o Brasil afora, correndo atrás dos materiais recicláveis como forma de sustento familiar. E aí aqueles que conseguiram se organizar, tudo bem, tem lá a sua estrutura, mas o movimento ele não pensa tão somente naqueles que já conseguiram avançar. A gente está muito preocupado com aqueles catadores, como eu disse, que ainda estão em situação de lixão e aqueles catadores que trabalham nas ruas das cidades tentando sobreviver literalmente, né? E aí quando você fala de cidadania, direitos humanos, quando eu digo que uma parte dos catadores são pessoas em situação de rua, o catador em situação de rua, ele não tem muitas vezes direito nenhum, né? Porque ele trabalha o dia todo puxando a sua carroça, não tem um local para dormir, muitas vezes dorme na própria rua e muitas vezes é acordado com esguicho de água, né? Quer dizer, aí você entende a falta de dignidade que as pessoas tratam a categoria em si, né? Porque o cara trabalha todo dia, acorda cedo, puxa carroça, puxa peso e por consequência da vida, do destino de cada um, ele não tem lá o seu lar, digamos assim. E muitas vezes é tratado de maneira indigna, né? Então a luta do movimento em si para a categoria num todo, né, Machado? Temos aí enormes desafios pela frente, ainda mais nesse cenário atual
em que a categoria deixou de avançar nesse aspecto aí de cidadania, dignidade, né? Você falou que a partir de um determinado momento as lutas, as pautas avançaram um pouco. Dá para fixar assim no tempo quando foi que isso ocorreu? Os governos petistas de Lula e Dilma tiveram algum papel nesse avanço? Foi importante que tivesse um governo petista para avançar? Eu acho que foi fundamental, né? Acho não, eu tenho certeza disso, né? Eu vivi todo esse momento, Machado, e posso te afirmar que não sei se haverá presidente na história do país que recebeu os catadores e a população em situação de rua no seu gabinete, na sede do governo, né? E isso aconteceu com o presidente Lula, né? E foi no mandato do presidente Lula que a categoria literalmente se tornou visível, né? Eu posso te afirmar aqui que políticas públicas importantíssimas, Machado, foram realizadas no governo Lula. Posso te afirmar aqui uma delas, que é a classificação brasileira de ocupações. Consta lá o catador de materiais escláveis. Avanço ainda mais com as políticas públicas de incentivo para a nossa categoria, Machado. Desde o BNDES, Petrobras na época, Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, Fundação Banco do Brasil. Então havia, da parte do presidente Lula, uma vontade muito grande de fazer com que essa categoria, literalmente, cumprindo o seu papel na sociedade, se tornasse visível. Então os avanços ocorreram nessa fase em que o PT estava no poder, juntamente com o presidente Lula e depois na transição com a presidente Dilma, foram os momentos aí em que a categoria conseguiu avançar. E isso não teve continuidade depois do governo petista? Foi, eu não gosto dessa palavra, foi descontinuado? Na verdade, o que a gente sente é a falta de sensibilidade humana, né, Machado, de alguns governantes, né? Porque, na verdade, ele está falando com uma categoria que tem 1 milhão de trabalhadores, né, que cumpre um papel extremamente importante na sociedade. A gente recupera milhões de embalagens que volta para o ciclo produtivo, né, e com isso gerando trabalho, renda e dignidade para milhões de pessoas nesse país. E aí eu acho que a falta de sensibilidade humana é o que mais pesou, né? Porque quem governa não governa para o grupo A, B ou C, ou para aquele que votou ou não em você. Governa para um país, né? E os catadores é parte desse país, e nesse momento aqui os catadores posso afirmar que foram esquecidos. Muito bem. O Anderson, o Lula tem uma tradição de todo final de ano ter lá um Natal com os catadores. Então ele não só levou os catadores para o espaço institucional do Palácio do Planalto, da Presidência da República, abrindo as portas das outras instituições, como ele também sai lá do Palácio e vai encontrar os catadores na época do Natal, nas vésperas do Natal. Ele faz questão de ter um Natal com os catadores, é isso? Sim, eu participei de todos, inclusive, Machado. E posso te afirmar que não se tratava de um Natal de cercadinho, né? O presidente Lula dava muito trabalho para a sua segurança, porque o presidente Lula gosta de povo, né? Gosta do calor humano, e é o calor humano verdadeiro. E eu participando de tudo isso, como você bem disse, além de abrir as portas do Planalto, o presidente Lula fazia questão de bem próximo ao Natal, reunir os catadores, a população em situação de rua, para conversar e dialogar e nos ouvir. Aquilo que era a pauta nossa era apresentado sempre nesse Natal com os catadores, a população em situação de rua. E isso foi feito não no sentido de politicagem, né? Politicagem muitas vezes se faz colocando motos com valores surreais, né,
para transitar em rodovias da cidade com custo altíssimo e, em decorrência disso, é dinheiro público jogado fora. O presidente Lula não utilizava de dinheiro público para fazer isso, porque o povo ia ao encontro dele no Natal dos Catadores. E muitas vezes a população em situação de rua, desprezada pela sociedade, era o único momento em que ela poderia falar que o Natal dela teve algum sentido. E esse sentido acontecia justamente com o presidente da República desse país chamado Brasil. Muito bem. Olha, nós temos aqui nessa foto, aqui atrás, esse menino com o Lula. Quem é essa pessoa aqui? Tá do Essa lado? aí é uma dirigente também da Rede Anastácia. Companheira Helena. Esse menino é seu filho, né? Ele tem uma história aí, que ele participou de todos os natais e em todos ele tirou foto com Lula, é isso? Sim, sim. Esse é o Davi, né? Completou 6 anos no último dezembro. E desde 1 aninho de idade, né? Como eu acompanho, né, os atos da categoria, o Davi sempre participou também do Natal dos Catadores. E toda vez, na oportunidade de participar, ele tirou uma foto com o presidente Lula, no qual ele, com 6 aninhos, tem o maior orgulho, e da mesma forma eu como pai também. E eu estou vendo agora que ele foi, inclusive, nesse último Natal, porque estão de máscara, ele foi nesse último agora, de 21? Justamente, e aí, coincidentemente, Machado, eu estava em agenda em São Paulo, até colaborando aí para o evento, e o evento foi justamente no aniversário dele. Do Davi? Do Davi, dia 22. Uhum. E ele, no telefone, me pediu, como presente de aniversário, que a mãe dele conduzisse até onde eu estava, que ele queria, mais uma vez, tirar a foto com o presidente Lula e que isso seria o presente de aniversário dele. Muito bem. Vamos mudar de assunto que eu já estou querendo chorar. É emocionante, né? Você resgatar a esperança de uma criança. Anderson, eu vou chamar um vídeo aqui para a gente conhecer um pouco mais da vossa realidade e continuarmos conversando. Tá pronto aí, Cavani? O presidente Lula esteve conosco em todos os natais enquanto ele foi presidente. Foi o presidente que trabalhou junto com os pobres, com os excluídos. Durante todo o governo do presidente Lula, os 8 anos, ele esteve nesse encontro de Natal com a população de rua, como aliado das lutas dessa população tão sofrida. Alguém para cuidar da educação, alguém para cuidar dos velhinhos, alguém que trata as pessoas com respeito. Nas cooperativas, projeto pelo BNDES, projeto pela Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, na FUNASA. Lula livre! É a nossa gratidão de apoio de tudo que ele fez pela gente. Uma luta muito grande, né? Quando ele foi presidente, nunca abandonou essa categoria. Então, para nós é um sonho que está sendo realizado, vir nesse encontro aqui, dar um abraço no nosso presidente. Lula, você é o maior, nota 1000. Ô, tá, um forrozinho para dar uma descontraída, soltar o esqueleto, né? E tirar um pouco a timidez. O Lula, caçador de norte a sul, é cacolar, essa marcha sem parar, caminhar é resistir, subir é reciclar. Não tem que o Lula, caçador de norte a sul, é cacolar, essa marcha sem parar, caminhar é resistir, subir é reciclar. Lula é um da gente, porque o Lula sabe o que é passar fome. Tem uma mãe que foi trabalhadora assalariada, foi assalariado. Então tudo que o Lula construiu e constrói como políticas públicas, que eles não entendem, é que tu fala daquilo que tu viveu. E só sabe da minha fome e eu que já passei. E agora eu vou te pedir para você falar qual é o teu sonho, que eu vou te falar qual foi o meu já mulher adulta. Eu sou o eterno sonhador. E eu continuo ainda com muitos dos sonhos que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade. Continuo acreditando que é possível construir um outro Brasil, que é possível colocar todas as crianças na escola, que é possível todo mundo tomar café, almoçar e jantar todo dia, que é possível dar emprego para todo mundo, que é possível melhorar o salário mínimo, que é possível todas as pessoas terem direito de entrar na universidade. O meu sonho, Lula,
Eu sou ex-menina em situação de rua, sobrevivente da chacina da Candelária. Eu já morei por 10 anos na rua quando meus pais se separaram. Eu tenho 3 filhos. Hoje eu voltei a estudar para concluir o meu estudo, que eu quero fazer uma faculdade de engenharia ambiental e assistente social. E o meu sonho, que todo mundo brinca, fala que é impossível, mas para aqueles que sonham, sabe que não é impossível. O meu sonho é ser ministra do meio ambiente dentro do teu governo. Companheiros catadores, levante a cabeça. Companheiros de situação de rua, levante a cabeça, porque esse país vai voltar a sorrir. E quando for em dezembro do ano que vem, nós estaremos aqui, outra vez, fazendo uma reunião com vocês e assumindo o compromisso daquilo que a gente vai realizar junto com vocês. Um abraço, um beijo no coração, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que Deus nos dê força para enfrentar o ódio que tomou conta desse país. Um beijo, gente. Muito bem, emocionante o vídeo. O Anderson, a companheira ali, disse que o sonho dela é ser ministra do meio ambiente no governo do Lula. Qual o sonho do Anderson? Bom, o meu sonho, Machado, eu acho que é o sonho de boa parcela da sociedade brasileira e é um pouco de encontro com aquilo que o Lula disse, né? A gente sonha em voltar a sorrir nesse país, né? Um país hoje carregado de ódio, de preconceito, e não é esse país que eu quero pro Davi, né? Que está aí com 6 aninhos, né? Então, eu quero um país de direitos e de compreensão, né? O que falta muito hoje na sociedade é compreender as agonias do outro, né? Mas eu tenho fé e tenho esperança que eu voltarei a sorrir e voltarei a ser feliz de novo, como já fui no passado, e gostaria muito que o meu filho Davi, sabendo de toda a história do pai dele, também fosse uma criança com direito à escola, direito à cidadania, direito de cidadão brasileiro que a gente é, Machado. Muito bem. Nesta edição do Direitos na Rede, eu estou recebendo o Anderson Nassif, que é líder e dirigente da rede Anastácia de catadores e catadoras de material reciclável. É com ele que nós estamos discutindo os direitos, a dignidade. Vamos falar também agora das pautas desta categoria de trabalhadores. Anderson, esta categoria, como você disse, começou a se organizar, começou até a se institucionalizar no campo político, lutando por políticas públicas que de fato vieram no governo Lula, etc. O que você aponta hoje, né, no campo da pauta, das reivindicações da categoria? O que você aponta como sendo a bandeira assim, mais urgente, mais relevante, que você põe em destaque, que precisa conquistar? Eu coloco, Machado, a principal bandeira de luta nossa é o reconhecimento pelo serviço que a gente já vem prestando há várias décadas nesse país, né? Não é compreensível, Machado, estarmos aí em 2022 e encontrar trabalhadores como somos nós, trabalhando gratuitamente nas ruas da cidade, sem a sua devida remuneração. A principal bandeira passa pelo reconhecimento de verdadeiros prestadores de serviço público de limpeza urbana desse país. Sem isso se concretizar, eu acredito que a gente não descansará um minuto até que isso aconteça. Até porque é uma categoria que vem contribuindo para o país, gerando trabalho e renda, e mais do que isso, né, Machado, trabalhando com a inclusão social
e trazendo literalmente a dignidade para aqueles que até então falta por consequência do olhar equivocado da sociedade e, consequentemente, também de alguns gestores públicos que não nos vejam como verdadeiros profissionais que atuamos aí nessa economia tão falada hoje em dia, que é a tão chamada economia circular. Muito bem. Agora, Anderson, então, a luta, a bandeira principal é que esse trabalho dos catadores e catadoras seja reconhecido como um trabalho de natureza pública e, portanto, de importância ambiental, seja reconhecido como tal e, consequentemente, remunerado como tal. É isso que você está dizendo? Sim, perfeito. Veja bem, as cooperativas hoje, né, que podem firmar contratos aí com o poder público, e cito aqui, Machado, que também no governo Lula, talvez um dos principais feitos foi uma alteração na Lei 8666 de licitação, que prevê expressamente lá que pode ser feita a contratação de cooperativas de catadores formada por pessoas de baixa renda, pode ser dispensada do processo licitatório quando se trata de contratação. Então esse talvez foi o principal feito, né, do governo Lula, que possibilitou isso, mas aquilo que deveria, na minha humilde opinião, ser uma regra, acaba sendo uma exceção. Se você rodar Brasil afora, são poucas as iniciativas de contratação das organizações de catadores para prestar o serviço público de coleta seletiva. Mas e no governo Lula vinha tendo essa contratação? Isso parou depois ou mesmo ali estava difícil? Mesmo no governo Lula estava difícil porque o titular de serviço público não é o governo federal, e sim o prefeito, né? Então o prefeito é o titular de serviço e ele é que deve realizar a contratação. Essa é uma iniciativa dele, uma decisão dele. O importante é ressaltar que o presidente Lula criou o dispositivo legal. Né? Agora, passa pelo prefeito, que é o titular de serviço público. Executar o dispositivo legal Perfeito. Que o governo federal criou. Isso. E esse trabalho que vocês querem que seja reconhecido como um trabalho de natureza pública e, portanto, passível de ser contratado pelo serviço público e ter esse reconhecimento, tudo ele implica a coleta, né, do material reciclável, a seleção, né, desse material e depois também a embalagem dele, né, para ser vendido. Então, se eu entendi bem, além dessa fonte de renda que é vender o material já catado, selecionado, embalado, vocês querem que também gere renda esse trabalho de catar, selecionar e embalar. É isso? São duas fontes? Na verdade, o trabalho do catador, né, ele inicia na coleta, né? Na coleta, no olho a olho com a população, né? A gente costuma dizer que coleta seletiva sem um catador é lixo, né? Porque é o catador que tem o primeiro diálogo, é ele que leva a educação ambiental para você, morador, para você, cidadão, separar adequadamente, né? E, na verdade, no âmbito da prestação de serviço, Machado, realmente tem um trabalho de coleta que passa também por essa educação ambiental, mas tem outros trabalhos embutidos nisso, que é o processo de seleção e triagem desse material e preparação para esse material ser comercializado e voltar como matéria-prima para o ciclo produtivo desse produto. E assim se transformar em novos produtos. Então, o trabalho do catador é muito mais amplo do que aquilo que parte da sociedade imagina, que é verificar os catadores transitando pelas ruas, né? Muitas vezes com seu carrinho de mão, mas aquele é só o início do trabalho, né? Para fazer isso virar renda, literalmente, tem todos outros trabalhos a serem realizados, que passa pela triagem até chegar no ponto da comercialização, literalmente. Entendi. Desculpa perguntar de novo, Anderson, que eu queria deixar bem clara essa pauta aí. O catador, ele cata, seleciona e prepara ou embala, sei lá como ele acondiciona para vender. Isso. Então, quando ele vende, ele tem uma renda. Agora, o que vocês querem é que o ato de catar, selecionar, embalar,
seja também remunerado além da venda do material que ele faz lá na ponta. Sim, Porque sim. esse é um trabalho de natureza pública. Sim, sim. Aí, Machado, eu entendi até o contexto aqui que você trouxe. Muitas vezes há um equívoco da parte até mesmo do gestor público quando se fala em contratação, porque muitas vezes o gestor público imagina que o material reciclável, os catadores vão ficar ricos com esse material. E não é bem isso. O catador, ele coleta o material, e eu posso afirmar que eu estou dentro de uma cooperativa há 16 anos. Posso te afirmar com toda certeza. Uma cooperativa hoje de catadores não se viabiliza tão somente coletando e comercializando esses materiais. Vou te dar um exemplo que hoje o mercado do papel, que é um dos principais produtos, digamos assim, dos catadores, hoje o mercado está muito ruim. Tem catador comercializando o papelão a 20 centavos. Você imagina como gerar renda catando milhares de toneladas de papelão e comercializando a 20 centavos. Por isso, a necessidade de compreender que o trabalho do catador é de coleta, triagem e comercialização. Mas, além disso, quando ele está nas ruas, ele está prestando um serviço público. E isso é muito evidente e muito fácil de compreender. Vamos inverter a situação e vamos imaginar uma empresa contratada pelo poder público ou pensando em ser contratada, se ela faria o trabalho que o catador faz hoje de maneira gratuita. É óbvio que não, e juridicamente imagino que nem possível seria, porque toda empresa que presta um serviço, obviamente ela tem que ser remunerada para tal. E isso não acontece com a nossa categoria. Muito bem, quer dizer que tem uma parte do trabalho que não é remunerado, que é o catador faz sem receber nada. Depois, o que ele vender, claro, obviamente que ele recebe, mas antes disso não tem nenhuma remuneração. E como é que está, em que pé que está essa luta para que todas essas partes do trabalho seja reconhecido e remunerado? O que está sendo feito? Na verdade é uma luta, como eu te disse, histórica de sensibilização do gestor público, e eu acho que passa muito pela vontade política, né, Machado? Do gestor entender, porque assim, contra fatos não há argumentos, né? Se a gente apresenta o dispositivo legal de que é possível realizar a contratação e a organização de catadores seguindo todo o rito legal de contratação, a gente não vê motivo de não ser contratado. Mas isso passa muito pelo aspecto político da coisa, né? Hoje em dia, e ainda mais agora, de maneira mais aguda, quando eu digo que o país está passando por um momento extremamente delicado, né? Carregado de rancor, de muito ódio, muitas vezes a gente já se deparou com prefeitos, Machado, confidencio aqui para você, que não era simpatizante do PT, do Partido dos Trabalhadores, e confundiam tudo isso numa possível contratação das cooperativas, né? Tudo aquilo que a gente tem de relação com o presidente Lula não pode ser confundido com o trabalho profissional dos catadores, né? A questão dos catadores com o presidente Lula é uma questão de gratidão eterna, né? O homem, um cidadão que não é grato, que não tem gratidão, ele vai pagar o preço lá na frente. Nossa categoria, eu posso te afirmar, a gente prefere muitas vezes não ser contratado do que deixar a gratidão com o presidente Lula para trás, né? Se é para pagar esse preço, a gente sabe literalmente que a gente vai pagar. Vai continuar lutando e colocando na cabeça do gestor público que ele é gestor de um município, de uma cidade, de um país. Ele não é gestor de uma ideologia política partidária, né? Então a nossa luta é... O gestor só dos eleitores dele. Só dos eleitores dele, né? Até porque quando o catador vai na rua, ele coleta as embalagens do partido A, B ou C, sem olhar sequer quem é o partido, né? A gente está lá para realizar um serviço público de excelência e profissional. Mas é uma luta que eu posso te dizer que ela está muito ainda no início, e a gente sabe que tem toda uma caminhada, Machado, porque
na prática mesmo é muito difícil lidar com um país que hoje está dilacerado e vem ameaçando até o Estado democrático de direito. Se ameaça o Estado democrático de direito, seria muito difícil a gente imaginar que respeitarão o trabalho dos catadores, né? Muito bem, quer dizer que essa luta ela é mais política que jurídica, né? Porque o instrumental jurídico está aí. Mudaram a lei de licitação, se o prefeito quiser, ele contrata aquele serviço de catação, de seleção, de acondicionamento e paga, né? Se ele quiser. Mas é uma decisão política dele, né? Não dá para obrigar juridicamente. Não dá para obrigar porque a lei ela prevê a dispensa, ela não obriga, né, a contratação, né, Machado. Por isso que eu falo que passa por um processo de sensibilização do gestor público, né? Porque necessariamente é vontade política, digamos assim, é ele que tem a caneta na mão, né? E a gente não está pedindo nada fora da lei, está pedindo simplesmente aquilo que é o dispositivo legal que foi criado. Sim, e pedindo a remuneração por um trabalho efetivamente prestado. E um trabalho essencial para o meio ambiente. E essencial para tal, que você mencionou aí, economia circular. Sim. Por que é importante para a economia circular, Anderson, esse trabalho dos catadores? É assim, né, economia circular hoje, né, é fazer com que o ciclo, né, ele continua literalmente circulando, né. A gente que coleta embalagem pós-consumo, né, ou seja, a embalagem lá de refrigerante, de alimento que você consome, né, a gente faz com que isso volte para o ciclo produtivo, né, e se torne novos produtos, né. O que era um descarte, na verdade, se incorpora de novo na produção. Sim, sim, que é a chamada também logística reversa, né? E aí a categoria, Machado, ela talvez é o principal ator dessa economia circular, né? Porque 90% das embalagens que chegam na indústria recicladora chega pela mão dos catadores, né? 90%? 90%. Que isso? Até porque é fácil compreender esses 90%, porque as embalagens pós-consumo, elas estão na casa das pessoas, né? E quem realiza a coleta na casa das pessoas somos nós, catadores. Então o Machado vai até o supermercado e compra algo para consumir na sua residência. É lá que está a embalagem que vai voltar para o ciclo produtivo e dar sentido a essa economia circular. E quem realiza esse trabalho somos nós, catadores. Ou na rua ou lá no lixão, é isso? Sim, no lixão, tem muitos catadores, como eu disse, no lixão. Eu que trabalhei lá, a gente já fazia esse trabalho gratuito em pleno lixão. Porque a gente costuma dizer que a gente deveria ser indenizado, né? Os catadores que trabalham no lixão há 10, 20 anos, imagina o tanto da vida útil do aterro sanitário que o catador não conseguiu fazer com que o aterro que tinha uma vida útil de 10 anos passasse para 20 anos, recuperando todas aquelas embalagens que estavam amontoadas no lixo, né? Então a gente já fazia esse trabalho e continua fazendo há muito tempo, sem o devido reconhecimento e a devida remuneração, né? Que legal. Agora, Anderson, desculpa a ignorância, você falou um palavrão aí. Logística reversa, explica isso para nós. A logística reversa, né, é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010 e traz como instrumento, né, a logística reversa, que nada mais é, Machado, do que fazer com que as embalagens que são fabricadas, distribuídas e depois descartadas voltem para o ciclo produtivo. Revertam para Revertam. Por isso o termo logística reversa. Isso. É isso que vocês querem que seja reconhecido e remunerado. Aí tem uma outra questão importante aqui que eu não citei. A gente está falando muito do âmbito público, porque ele é o titular de serviço público, e a gente entende que deve ser remunerado pelo serviço que a gente presta, mas não vamos esquecer do papel das empresas, né, Machado? O catador também ele presta um trabalho extremamente relevante para os fabricantes de embalagens, né?
E, para tanto, os catadores precisam também ser reconhecidos e remunerados por esse grupo também. Imaginamos um grupo empresarial fabricante de refrigerantes. Coloca milhões de embalagens no mercado, que passa pela mão do catador. E que depois vai para a natureza. Só não vai para a natureza porque o catador recupera segura essas embalagens, né? Mas é ele que fabricou e ele que distribuiu. Se o catador está fazendo o papel que caberia até ele mesmo criar isso, ele também, a gente entende que também o setor privado precisa valorizar o nosso trabalho. E remunerar. Com certeza absoluta. Será que tem jeito de pensar isso juridicamente? Porque o que você está falando é muito consistente. Você falando assim fica muito claro. É óbvio, o produtor ele produz, por exemplo, milhares de embalagens plásticas. Ele produz, vende, ganha e não quer nem saber para onde vai aquilo. E de repente vai para a natureza, vai para os mananciais de água, etc. E quem impede que isso aconteça, no fundo, lá no fim da linha, é o catador. Sim. E ele, catador, não é reconhecido por fazer esse serviço e muito menos remunerado. É isso que acontece? O que eu posso afirmar, né, é que programas de logística reversa já existem no país de um tempo. Então as empresas, porque isso também a lei exige, né? No Brasil, esse aspecto da logística reversa, ele não é tão vago assim, ele precisa avançar muito, Machado. Mas as empresas, perante o Ministério do Meio Ambiente, elas têm uma meta a ser cumprida de recuperação de embalagens anualmente. Hoje está em cerca de 22%, né? E tem programas de logística reversa que realizam investimento nas organizações de catadores, fazendo esse pleno reconhecimento. Mas não são todas as empresas que ainda realizam esse trabalho e esse aporte financeiro de investir no trabalho dos catadores. Entendi. Então, além de sensibilizar prefeitos, para dizer, olha, você vai fazer uma contratação pública aí para remunerar esse trabalho de catação, seleção e acondicionamento. Você tem que fazer um trabalho também para sensibilizar as empresas a remunerar esse serviço. Sim, sim. Em duas frentes vai lutar, então? Duas frentes. A gente já luta, né? Como tem programas aí de logística reversa, eu trabalho em um desses programas, chamado Reciclar pelo Brasil, através da Associação Nacional dos Catadores, que é a ANCAT, né? E hoje a gente trabalha em quase todos os estados do país, realizando um acompanhamento técnico e realizando também investimentos estruturantes aí nessas organizações. E esse aporte financeiro é feito por um grupo de empresas que está cumprindo nada mais, nada menos com o seu papel de fazer a logística reversa funcionar no país. E que é um papel que está previsto em lei. Está previsto em lei e ela deve cumprir. Muito bem, então tem um certo instrumentalzinho jurídico aí, onde se apegar para fazer essa luta. Tem. Tanto no plano privado quanto diante dos prefeitos, das prefeituras. Na verdade, quem já luta há quase um século, né, que somos nós catadores, é mais uma luta a ser travada, né, virão outras, né, mas posso te dizer que nesse momento aqui, as principais lutas passam por isso mesmo, reconhecimento do setor privado, né, que são os fabricantes de embalagens, e também a contratação por parte do poder público. Muito bem. Isso então é o que você está qualificando como uma bandeira mais urgente, principal do momento. Esse é o passo que tem que ser dado agora. Sim, esse é o passo, e aí eu acrescento só mais um, Machado, que se me permite, é também o trabalho de encerramento dos lixões, mas não é simplesmente encerrar o lixão e não levar em consideração aquelas pessoas que lá já estão há mais de 20, 30 anos, né? A gente concorda com o encerramento dos lixões, mas com a devida inclusão socioeconômica dos catadores que lá estão, né? Então seria muito simples, né? Você ter um lixão no seu município e aí, de repente, prever o encerramento. Ora, mas prever o encerramento sem prever como ficarão aquelas pessoas que lá tiram seu sustento, né? Então é também uma bandeira importante de luta, né? A gente vem acompanhando o encerramento de lixões Brasil afora
E a gente não abre mão de encerrar o lixão, mas com a devida inclusão socioeconômica dos companheiros que lá estão, né? Entendi. E tem alguma experiência, para citar de exemplo, aí de lixão que foi encerrado e que os catadores foram incluídos? Tem um encerramento que é simbólico, né? Porque é o lixão da Estrutural, que fica em Brasília, né? E lá tinha milhares e milhares de catadores, se não me engano, mais de 20 mil catadores trabalhavam no lixão, o maior lixão da América Latina, e que foi encerrado e hoje está num processo aí de inclusão socioeconômica dos catadores lá do DF. Inclusive tem uma rede importantíssima de catadores lá, que é a rede Centicop, que hoje conta com mais de 1.000 catadores nesse empreendimento, né? Então, para exemplificar aqui, eu acho que esse lixão da Estrutural é bastante simbólico, que é na capital do país, né, Machado? E que, com a luta dos catadores, aí estão conseguindo fazer aquilo que é o correto, né? Encerrar o lixão, mas não esquecer das pessoas, né? Então o lixão da Estrutural poderia funcionar assim como digamos, um modelo, um paradigma de como deve ser feito. Eu acho que é um exemplo bacana, Bom, né? de como se encerra um lixão, incluindo as pessoas que tiravam seu sustento lá no lixão. Sim, eu acho que é muito simples, né? E tem que ser objetivo. O lixão da Estrutural é importante, mas a regra tem que ser clara. Não há de se fechar o lixão sem antes pensar nas pessoas que lá sobrevivem do lixão, né? Então, se passar por esse ritual aí, é aquilo que a gente concorda. Aí os avanços vão vindo de acordo com a realidade de cada município, né? Muito bem. O Anderson, que luta, hein? Que luta que tem pela frente, hein? Tem muita, Machado. Eu estou nessa há quase 20 anos, né? Pretendo permanecer até quando eu tiver força, né? Porque a luta é uma luta digna, histórica, né? E que a gente hoje que está numa situação assim de organização melhor, a gente não pode se dar o luxo em esquecer os outros companheiros que ainda estão numa situação muito ruim, similar àquela que a gente já passou, né, Machado? Então, é um compromisso de categoria de trabalho mesmo, lutar sempre para ver os catadores avançando nesse processo. Muito bem. Vou fazer, Anderson, uma perguntinha um pouco mais política, assim. E os catadores, no geral, eles têm consciência de que um determinado governo é mais favorável às reivindicações deles, apoiou mais, o outro governo não, politicamente, na hora de fazer uma escolha, na hora do voto, você acha que eles têm essa percepção de que, olha, por aqui a nossa pauta avança, por aqui ela fica fechada, como que funciona isso? Nesse momento, eu posso te afirmar que eu tenho plena convicção de que os catadores, as lideranças, conseguem fazer uma leitura política muito boa, Machado, até porque a fase de retrocesso no qual a categoria passou, ficou evidente que não discutir política no ambiente de categoria de trabalho é uma falha gravíssima, né? Porque é pela política que acontecem as políticas públicas, né? E uma categoria tão nobre, mas tão invisível, necessita sim discutir política e eu tenho certeza que as lideranças têm total compreensão de que lado da história elas devem estar nesse momento, né? Eu, particularmente, sei muito bem qual é o caminho que eu quero para o meu país, né? E posso te afirmar que não é esse caminho de hoje, né? E eu tenho certeza que outros companheiros assim pensam como eu também. Entendi. E na base as pessoas também estão sentindo isso na pele? Olha, piorou para a gente, temos que voltar para o caminho que era melhor. Você acha que sente ou não? É uma categoria tão assim explorada, sofrida, que às vezes não percebe esse contexto? A base, eu não sei se ela tem a compreensão do todo, do macro político, né, Machado? Mas como tem sofrido muito, né? Você pensar que eu estava falando em venda de papelão a 20 centavos e um botijão de gás a R$100, você imagina a dificuldade que é. Ou você compra o botijão de gás, ou você paga energia elétrica, ou você come, né?
ou você dá comida para a sua família. Então, obviamente que a base tem sentido e tem sentido muito, né? Hoje o poder de compra dos catadores de base, ele caiu drasticamente. Então, obviamente que isso leva a pessoa também a fazer uma reflexão política do cenário do país. Isso é claro e evidente, né? E vocês da liderança estimulam isso. Na verdade, o papel da liderança nesse momento passa por isso também, de trazer a discussão política do país, que está refletindo diretamente na base, né? E quando a gente fala de reflexão na base, a gente não quer ver o catador, que já é muito sacrificado, não tendo o pão de cada dia para levar para casa, né, Machado? Então, a gente não quer cozinhar no fogão de lenha, a gente quer ter o dinheiro para comprar o gás, apesar de que hoje está muito difícil, está muito complicado, não estamos mais comendo aquilo que a gente já comeu no passado, e aí esse ato de comer bem não significa nada mais além do que é nobre para o cidadão que trabalha e quer realmente comer bem, né? Claro. Se puder comer camarão, vamos comer camarão. Se puder comer picanha... Pobre pode comer camarão, Anderson? O pobre, como até o presidente Lula disse, né? Ele não só pode, como ele deve, né? Porque é ele que vai lá buscar o camarão para colocar na mesa, Vai né? lá catar o camarão. Pois é. Então, Muito assim, bem. pode e deve. Sim, quer dizer, tem direito e precisa comer camarão. Com certeza. É um alimento saudável, porém precisa comer o camarão com qualidade para não ter problema estomacal, né? Claro, não é só... Tem alguns que comem o camarão e sequer sabem lidar com isso e vai parar no hospital, né? Tem gente que não se dá bem com camarão. E quem não se dá bem com camarão vai ter problema com Lula também, não vai? Porque Lula é mais forte que o camarão, não é? Aí se tem problema com camarão, Lula, com então... Lula eu acho que aí o chumbo é grosso, né, Machado? Só para eu fazer a comparação aqui, Anderson, você falou que vende agora o quilo do papelão a 20 centavos, ele já chegou a ser vendido por quanto, hein? Meados do ano passado ele chegou a 1,50, 1,60. Tá vendo? Estava um pouco fora do comum, mas nesse momento está bem ruim. Caramba. Bom, o Anderson, nossa conversa aqui está muito boa, mas você sabe que a hora passou, eu nem vi. Eu queria devolver a palavra a você, para você fazer as suas considerações finais, espontâneas aí, que você acha que é cabível, algo que eu não tenha perguntado, que é importante falar. Eu acho que o assunto, assim, a gente passaria muito mais tempo, né, Machado, mas eu acho que não faltará oportunidade para isso. Eu agradeço, né, o espaço cedido aqui para falar um pouquinho dessa categoria. Eu posso te afirmar que são poucos programas que fariam essa abertura, e é bom para a sociedade também compreender o papel desse cidadão tão nobre que é o catador de material reciclável. Muito bem. Eu queria dizer também, Anderson, que o nosso programa, claro, está sempre aberto para você e para as lideranças que você indicar e achar que devam vir aqui também discutir a situação, ou eventuais catadores também que estão lá no dia a dia para contar para a gente como que é ser invisível. Sim, sim. E fique à vontade para pautar o programa. Eu aproveito aqui, né, em nome da Rede Anastácia, e posso te afirmar que em breve, né, a gente realizará mais uma assembleia da Rede Anastácia e não faltará oportunidades aí, Machado, de falar contigo e mais uma vez discutir sobre o tema com outros companheiros, com outras lideranças, né, principalmente aqui da região da Alta Mogiana, região central e até mesmo do estado de São Paulo, sabendo aqui que a gente tem um canal aberto aqui para discutir um tema tão relevante que é da nossa categoria, mas que passa também pela questão econômica, social e ambiental. Muito bem. Anderson, então para você se lembrar do nosso programa e se lembrar que tem que voltar aqui, eu vou te passar uma pequena lembrança nossa aí do Direitos na Rede. Muito obrigado, Machado. Essa aqui
provavelmente eu vou compartilhar com o Davi, Davi, né? Vou falar para ele que tive aqui e ele vai gostar muito. Te agradeço, tá? Muito bem. Nesta edição do Direitos na Rede, eu recebi especialmente honrado o Anderson Nassif, que é liderança, é diretor, é dirigente também da Rede Anastácia, de catadores e catadoras de material reciclável, com quem nós estivemos discutindo os problemas, as dificuldades, as aspirações, os direitos dos catadores de material reciclável. Foi com eles que nós, com ele, Anderson Nassif, que nós discutimos essas questões relacionadas à categoria. E eu quero dizer, Anderson, a você que está aqui conosco, que a sua participação aqui, a sua entrevista aqui foi também uma aula para mim, porque eu confesso a você que a partir dessa conversa nossa eu estou vendo melhor os invisíveis e as suas dificuldades, os seus direitos. Achei, para mim, pessoalmente falando, foi muito importante ter essa conversa, porque você vê como é que a gente, mesmo que é profissional do direito, professor de direito, passa às vezes por essa realidade, não é sem vê-la, mas sem sentir o que essa realidade dos catadores e catadoras de papel realmente representa, né? E do que é preciso fazer, do quanto é preciso lutar para que essa categoria tão sofrida, excluída, marginalizada e também invisibilizada possa usufruir daquilo que é o que na verdade nos faz seres humanos, que é a dignidade. Sem ela, sem a dignidade, nós ficamos reduzidos à nossa dimensão orgânica, biológica, e, portanto, a dignidade humana de toda a classe trabalhadora, especialmente dos catadores e catadoras que são assim tão marginalizados, a dignidade deles é a dignidade de todos nós. Portanto, afirmar que somos seres humanos significa afirmar que todos os seres humanos têm dignidade. Anderson, eu agradeço muito sua presença aqui, agradeço a minha equipe de produção, o Zé Alfredo Carvalho, a edição do Tiago Cavani, a assistência aqui dos jornalistas Adriano e Érica Mêndola, e agradeço sobretudo a audiência de todos e todas que estiveram conosco até este momento. Espero poder contar com esta mesma companhia nas próximas edições do Direitos na Rede. Muito obrigado e até breve. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.